olá meu amigo, o programa Cido Marques e você hoje é especial. Eu recebo uma mulher formidável, mulher, filha, mãe, esposa, avó, empresária, palestrante, uma mulher que tem uma história de superação, uma mulher que fez história na América e hoje é uma referência trazendo a todas as mulheres brasileiras a oportunidade de ser líder em um mercado tão concorrido que é o mercado internacional. Eu trago a você a palestrante internacional Cida Arruda. Cida, boa tarde, que alegria ter a oportunidade de recebê-la no programa Cido Marques e você. Boa tarde, Cido. Aliás, que alegria a minha, né? Estar numa estrela, no programa de uma estrela. Obrigada mesmo, eu me sinto muito honrada de estar aqui com você, falar um pouquinho da minha vida, contar minha trajetória. Vai ser só sucesso. Cida, eu sei que você tem uma história de superação muito grande, porque você tinha uma atividade muito bem remunerada no Brasil e você teve, não é, a ideia de ir para a América. Não foi isso? Bom, gente, não foi bem a ideia, foi mais a necessidade. Foi uma necessidade. Foi mais a necessidade. Que bárbaro. É porque o meu marido, ele trabalhava como camelô em Goiânia. Certo. E eu trabalhei um tempo com ele, mas depois eu saí e fui trabalhar na área administrativa de uma concessionária. Mas ele ficou desempregado quando a prefeitura tirou as bancas da rua. E ele ficou desempregado 1 ano. E aquela situação foi só agravando e eu acabei tendo que resolver a situação. Ele tem um irmão nos Estados Unidos, eu falei, não, chega e a melhor forma é você ir embora. Foi o que aconteceu, ele acabou indo para os Estados Unidos, a gente foi tentar o nosso visto, ele não conseguiu, meu bebê não conseguiu, menos de 1 aninho, e eu consegui, minha filha conseguiu o visto para ir para os Estados Unidos. Mas saindo já da embaixada, a gente decidiu passar no México, na embaixada do México, e ele acabou indo para os Estados Unidos pelo México, com a intenção de ficar 2 anos e eu ficar no Brasil. Só que com 6 meses ele falou que não iria permanecer nos Estados Unidos se eu não fosse atrás. Aí eu acabei, para que ele não voltasse para o Brasil, eu acabei me jogando, eu falo me jogando porque foi uma loucura que eu fiz com o meu bebê indo para os Estados Unidos pelo México. Cida, quando que você viu que no Brasil você não teria mais a condição de permanecer e a necessidade de ir para a América? Qual foi o momento do êxtase? Vou deixar o Brasil, deixar tudo e tentar uma vida na América. Foi quando meu marido falou que ele ia voltar. Eu não queria, porque realmente a situação dele não estava legal. Ele já estava desempregado há 1 ano, sabe? Aí eu falei, não, eu não queria que ele voltasse para permanecer naquela situação. Eu tinha até um serviço estável, mas como eu fiquei com 2 filhos, um baby e uma menina de 9 anos, eu decidi, falei, não, eu não vou permanecer e me decidi a ir para os Estados Unidos. Foi difícil, uma travessia difícil, 7 dias no deserto com um baby, foi bastante sofrido. Hoje eu acredito que tudo valeu a pena. Quando o seu esposo foi à frente, por conta do irmão que já estava lá, ele teve o visto negado? Como é que aconteceu? Ele chegou lá e conseguiu rapidamente se estabelecer ou não? Sim, nos Estados Unidos, qualquer hora que você chega, você trabalha. Essa não é falta a vantagem. emprego? Não, mas você vai para o subemprego, que é limpeza, construção. Você vai trabalhar nisso. Se você está preparado para chegar, você tem diploma, que você pode ser qualquer coisa aqui. Se você não souber a língua, você vai para limpeza ou vai para construção. O inglês é universal. O inglês você tem que saber mesmo, porque não é fácil, tá? O inglês é... Porque o brasileiro ele tem uma dificuldade de falar o inglês. Lá o inglês é britânico. Como que o brasileiro sobrevive? Não é britânico? Não é britânico. Não é? Não. Meu Deus! Porque nós aprendemos o inglês britânico. Quando você chega lá, você descobre que você não sabe falar, que você não sabe ouvir, que você não sabe nada. Porque o inglês da região onde eu moro, que é Nova York, eles falam que é mumble. Principalmente Nova York. As pessoas misturam muito a língua, então eles falam muito em gíria.
Em Boston já é um pouco diferente, mas não é fácil, tá? A pessoa que pensa que aprendeu o inglês britânico aqui, falar o water, falar algumas coisas que a gente acha que está falando certo, chega lá você esquece. É completamente diferente. Agora, Cida, quando você tentou a travessia foi muito difícil, porque você ficou durante 8 dias num deserto. Conta pra nós, porque nos bastidores nós conversávamos e você me falava de uma situação muito delicada, onde você se viu, não é? Numa condição frágil, com o seu baby no colo, passando frio, passando chuva, com dificuldades até para um copo de água, porque você não falava o inglês. Como é que foi esse momento? Foi difícil, foi difícil. Quando eu atravessei o México, que eu tive que ficar numa cabana com mais ou menos umas 15 pessoas, e era muito baixa a cabana, e só eu com um baby, né? Eles acabaram assistindo. A televisão era ligada o tempo inteiro em filme pornográfico. E eu decidia dormir num carro lá de fora, que lá era um ferro velho. A gente não tem ideia do que vai passar. Não tem, foi assim muito complicado, mas graças a Deus deu certo. Depois desses dias, na verdade foi 7 dias. No 7º dia a gente conseguiu fazer a travessia. E eu chegando em Boston, eu achei que eu ia ter uma vida mais tranquila, mas foi engano meu, porque a única coisa que só eu com um baby, né? Eles acabaram assistindo. A televisão era ligada o tempo inteiro em filme pornográfico. E eu decidia dormir num carro lá de fora, que lá era um ferro velho. A gente não tem ideia do que vai passar. Não tem, foi assim muito complicado, mas graças a Deus deu certo. Depois desses dias, na verdade foi 7 dias. No 7º dia a gente conseguiu fazer a travessia. E eu chegando em Boston, eu achei que eu ia ter uma vida mais tranquila, mas foi engano meu, porque a única coisa que a gente tinha naquele momento era um colchão de solteiro atrás de um sofá em uma casa que eles estavam dando help pra gente. Nossa. E o seu marido, como que ele se posicionou? Como chama-se? Kleber. O Kleber. Como que o senhor Kleber, ele se posicionou em ver você ter uma atitude? Porque você foi uma grande leoa. Foi. Você deixou aqui a sua família, você deixou aqui a sua casa, você deixou aqui os seus amigos para viver um sonho, não é? De estar na América e de ajudar o seu marido. Como que ele interpretou essa sua ida, passando por tantos desafios para você chegar onde você chegou? Olha, ele não é muito de falar os sentimentos dele, tá? Eu acho que a maioria dos homens não fala, mas no fundo eu acho que ele me admira muito por isso, porque ele sabe realmente, ele foi um pouco antes, mas ele foi sozinho, ele não teve nenhum tipo de problema. Eu que enfrentei todos os problemas, né? Sim. Mas ele aceitou bem. Logicamente, a gente tem muitos problemas, enfrenta muitos problemas, principalmente a falta de dinheiro, tá? A dificuldade, casamento, já que você perguntou do marido, casamento ele tem as piores fases do casamento é a falta de dinheiro, tá? A falta de dinheiro, se a pessoa não tiver dinheiro, não tem amor, tá? É verdade, eu também costumo dizer. Não tem não. Quem fala ao contrário, eu acho que tem que provar. Tá blefando. Tá blefando. Falta de dinheiro e realmente as dificuldades foram muitas mesmo. Mas graças a Deus, após 25 anos, as coisas estão melhor. Aqui no Brasil, você atuava na área financeira. Uhum. E aí, então, chegando-se na América, você teve toda uma dificuldade na travessia, passou-se, claro, por dificuldades, acredito que até por humilhação, porque o americano, ele tem, não é, uma maneira diferenciada de receber brasileiros, porque eles humilham, né? Eu tenho alguns amigos que foram trabalhar e diz que eles gritam, é do jeito deles. Como que você, uma goiana, conseguiu suportar algumas imposições impostas pelos americanos aos brasileiros? Olha, eu acho que eu vou ter que discordar um pouquinho com você. Tem muitas... As pessoas que mais te humilham lá são os próprios brasileiros. Não me diga. São os próprios brasileiros, tá? As pessoas que mais te humilham são os próprios imigrantes.
Sério? O americano, eu nunca passei assim uma humilhação por americano. Eu já passei por filhos de brasileiro naturalizado americano. A única pessoa que me humilhou muito, muito lá, foi uma mulher naturalizada. Ela era da África e ela era casada com um cara muito branquinho, muito bonito, o homem na verdade. E quando ela me viu, ela me humilhou muito, por eu ser branca, sabe? Eu fui muito humilhada por uma portuguesa. Uau! E tem muitos brasileiros lá que eles chegaram e eles falam assim: ah, eu passei por isso, eu não tô nem aí se você passar. Então, por incrível que pareça, a nossa raça é bem complicado lá. Olha, é difícil ser brasileiro, mas o brasileiro aqui no Brasil a gente sofre muita discriminação. Aqui nós temos homofobia, nós temos distinção de cor, transfobia, bom, enfim, uma série de questões que acabam trazendo a indiferença. Para mim é uma surpresa, porque eu acreditava que o americano ele acabava humilhando o brasileiro, mas o brasileiro não deixa de ser brasileiro, né? Não, não deixa. Não deixa. Os americanos, eles têm muita paciência, tá? Em questão da língua, de te ensinar. Existe, claro que existe, americanos que você tá dentro de um supermercado, por exemplo, você começa a falar na sua língua, Sim. Principalmente as pessoas mais velhas. Eles Sim. falam, speak English, you are in America. Sim. Fala português, fala inglês porque você tá na América. Sim. Então, tem pessoas que não têm muita paciência, mas isso é um grupo bem pouco, tá? A maioria deles, eles ajudam a gente. Hoje tem o Google Tradutor, né, que já ajuda muito. A gente que tem empresa de limpeza, quando você entra dentro de uma casa, eles têm muita força de vontade. Eu acho que o brasileiro, se fosse ao contrário, ele não teria tanta paciência como Olha que incrível. É verdade. Gente, daqui a pouquinho nós vamos falar muito mais, porque nós vamos falar sobre como que esta mulher se tornou uma referência em conexões. Uma mulher de sucesso, uma empresária que está dominando a América e que chegou lá fazendo limpeza. E hoje é uma das empresárias brasileiras que mais emprega mulheres na América. Eu vou girar e eu volto já já. Ó, tempo esse que você tem para tomar um café, tomar uma água, tomar um chá e voltar já já, porque daqui a pouquinho a Cida vai nos revelar tudo. Vamos girar e eu volto já já? Girou!